Bem, então hoje nós vamos falar, né? A gente começou a quaresma nessa última quarta-feira de cinzas, e é um assunto que a gente sempre ouve falar, né? Na catequese, ou então vem na missa e tudo mais. Sempre tem a gente geralmente tem algum grau de formação quanto ao que é a quaresma, né? Todo mundo sabe dizer, é um tempo de penitência, é uma preparação para a Páscoa, ou então é um tempo que a gente relembra e se une a Jesus que passou 40 dias no deserto, fazendo jejum e rezando. Tudo isso é verdade a respeito da quaresma. Mas o que nós queremos aqui hoje é aprofundar isso para melhorar a nossa prática quaresmal, para que ela tenha, seja mais bem direcionada para o nosso objetivo, que é amar a Deus. A gente compreenda melhor aquilo que a gente está fazendo para fazer melhor, para fazer de todo o coração e para perseverar justamente. Né? Então, nosso objetivo aqui é de fato aprofundar, para que a gente não só saiba dar uma resposta caso alguém pergunte o que é quaresma, mas a gente saiba viver muito bem a quaresma, tá? Porque o que eu já percebi assim, ao longo da vida, às vezes vocês também podem ter visto, que às vezes assim, muitas pessoas fazem penitências na quaresma. Às vezes até a pessoa que não vai na igreja com certa frequência escolhe alguma penitência para fazer. Só que daí nem sempre a pessoa está fazendo aquilo por um motivo bom, assim, visando uma união com Deus. Às vezes acaba sendo, é muito triste quando a gente vê isso, às vezes acaba tendo gente que, sei lá, faz a penitência como se fosse meio que um desafio, sabe? A ver se eu consigo ficar sem comer carne a quaresma inteira. E até eu estava vendo o Padre Paulo falando, se você faz uma penitência, por exemplo, de não comer carne, com base na felicidade que vai ser poder comer carne na quaresma, na Páscoa, no churrasco, você não está fazendo a penitência certa, né? Tipo, você está fazendo, vou ficar sem comer carne, porque daí na Páscoa vai ser uma delícia, um churrascão, não é desse jeito, né? Enfim, isso é um excesso, mas a gente vai ver também que tem, mesmo quando a gente faz direito, dá pra fazer melhor, assim, com o coração mais inteiro. Antes de começar a falar sobre o valor da penitência, né? Dos méritos que isso tem diante de Deus, do quanto a gente vai amar a Deus e se aproximar mais dele por meio disso, eu preciso lembrar, isso também é um remédio para o escrúpulo até, né? Mas é importante para tudo, que o primeiro passo do amor é dado por Deus. Então Deus já nos ama. A nossa penitência não é para comprar o amor de Deus para nós, tipo assim, se eu fizer penitência, se eu fizer jejum, Deus vai me amar. Não, Ele já nos ama. E nos ama muito, tanto que morreu na cruz por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Sabendo de todos os pecados que a gente iria cometer, ele morreu na cruz por nós, um amor assim, sem tamanho. Então, é sempre importante ter essa noção. Como Santa Teresinha falava, acho que Santa Teresinha falava, que Deus nos ama como um pai ama um filho recém-nascido no berço. Imagina um pai assim, contemplando o seu filho recém-nascido, um pai e uma mãe. Aquele bebê recém-nascido não fez nada para merecer o amor do pai e da mãe. Pelo contrário, né? Ele só chora, dá trabalho, etc. Mas o pai e a mãe estão ali, encantados e se debruçando de amor e de cuidados com aquele bebezinho. Assim é Deus com a gente. Né? Ele nos ama simplesmente pelo fato de a gente existir, e é justamente por causa do amor dele que a gente existe, porque ele nos criou por amor. Beleza. Para falar sobre a penitência, então, sobretudo no contexto da quaresma, mas lembrando que penitência não é só para o tempo da quaresma, mas é para a vida toda, né? Eu usei algumas fontes, tá? Uma delas é esse livrinho aqui, quem um dia puder comprar é muito bom, chama Meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino. Então, cada dia tem uma meditação para fazer, bem interessante. Tem um outro também, Santo Afonso de Ligório, que a gente tem em PDF, né? A gente até imprimiu uma vez, que eu vou mandar lá no grupo, me lembrem. E aí, é muito bom, tá? Pode ver. Esse também tem em PDF. O Leandro vai mandar esse, e eu vou mandar o de Santo Afonso. Daí cada um vê qual que prefere, porque o São Tomás ele é mais metódico, assim, por ser fleumático, né? Mais teológico. Agora, Santo Afonso é uma meditação um pouco mais, talvez vai agradar mais algumas pessoas, assim. É mais tocante, por assim dizer, sem ser sentimentaloide, né? Enfim. E aí eu usei também esse daqui, que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Adolfo Tanqueray, é um padre, um teólogo muitíssimo bom. E aqui, enfim, é bem bom para consulta. Esse daqui eu vou ler alguns trechos para vocês. A Bíblia, daí as citações vão estar nos slides e algumas aqui. E também usei uma aula, que se vocês forem assistir, vocês vão falar assim, nossa, tudo que a Natália falou está aqui. Eu vou assistir para um papagaio, Padre Paulo Ricardo. Uma aula chamada A Penitência Quaresmal. Eu tentei fazer do meu jeito, mas aí quando eu fui assistir na aula, estava tudo tão perfeito que eu falei, não, eu vou seguir a linha de raciocínio dele, que está muito bom. Aí só acrescentei algumas coisas, né? Mas beleza. E aí o padre ele começa a aula
falando de uma coisa que eu já vou falar, antes eu vou dar a definição mais ou menos de penitência, né, para quem não estiver minimamente habituado com essa palavra. Basicamente, atos de penitência são atos que a gente faz, assim, grosseiramente falando, em reparação pelos nossos pecados. São pequenos sacrifícios, sofrimentos que a gente aceita ou então se impõe por amor a Deus, com o objetivo de purificar a nossa alma, de, enfim, demonstrar a nossa gratidão para com Deus e outras coisas que nós vamos conversar aqui. Mas, assim, a matéria, a coisa, né, são esses sacrifícios que a gente faz. Por exemplo, fazer um jejum, deixar de comer alguma coisa que você gosta, até mesmo as penitências chamadas positivas, né, que em vez de não fazer algo, então fazer alguma coisa. Por exemplo, era mais costume antes na igreja usar o cilício, alguns instrumentos que causavam alguma dor no corpo, sem fazer mal para a saúde, sem danificar o corpo, mas causavam algum sofrimento ali que a pessoa tinha que aguentar. Ou então, amarrar alguma coisa que causasse algum incômodo, assim, né, durante o dia e tal. Ou, por exemplo, dormir no chão, tomar um banho gelado, coisas assim que são pequenos sacrifícios, lembrando sempre que a gente se seguia por uma prudência, assim, por uma temperança a regra geral, assim, na igreja é que seja algo que não faça mal para a saúde, tá? Que a gente se impõe com esse objetivo último de amar a Deus. Beleza. Aí, deixa eu passar aqui. Sobretudo ao longo do século XX, na verdade eu acho que o naturalismo é mais do século XX e o jansenismo ele vem de antes, né? Mas aí o padre ele fez notar isso, eu achei interessante a gente falar. Que existem ainda esses dois excessos, né? A gente sempre vê ao longo da igreja as heresias, os erros e é dado nome para isso. E aqui, uma delas é o naturalismo, tá? E outra delas é o jansenismo. O naturalismo, ele vem daquela ideia de Rousseau, talvez vocês já tenham visto na escola, o homem nasce bom, a sociedade é o que o corrompe. Assim, uma loucura sem tamanho, né? Se a gente observar até mesmo assim, crianças, você percebe que existe uma maldade, sabe? Um egoísmo, né? Certas coisas, etc. Porque o homem ele já nasce com o pecado original. A gente já viu isso várias vezes, né? Então a gente não nasce bom, pelo contrário, a gente tem que ir se purificando e melhorando, né? Mas isso influencia muito na sociedade, porque essa ideia ela vai se propagando, sabe? Isso vai ficando na nossa consciência. Essa ideia de que a gente é bom, essa ideia de que o pecado não existe, a maldade está nos olhos de quem vê. Não é desse jeito, né? Então, assim, o mal existe, assim, agora eu entrei numa questão filosófica. Existem atos realmente maus, né? Que são pecaminosos. Não é tipo, se você olha para aquilo com maldade, então você que está atribuindo. Não. Então existe o pecado, mas esse naturalismo ele vem para meio que dizer que não. Inclusive isso influencia até mesmo a educação atualmente, no sentido de que às vezes as pessoas, sei lá, vai educar um filho. Eu não sei porque que esse menino não faz as coisas direito, já falei 1000 vezes. Não entendo, já falei, era para trazer direito. Ou então, até mesmo no apostolado. A gente não pode achar no apostolado, na catequese, para quem for querer ser catequista, não pode achar que bastou explicar, a pessoa já vai seguir aquilo. Como se a gente não tivesse uma tendência para o mal. Não, mesmo quando a gente já sabe o que é certo a fazer, isso não basta para a gente fazer. A gente ainda tem uma tendência para o mal que precisa ser combatida, precisa ser trabalhada, precisa ser adquirida virtude. Então não é tão simples assim, como se o conhecimento salvasse, tá? Então o padre, ele fala que isso é uma tendência gnóstica, que visa pensar que a gente não precisa de um salvador, a gente precisa de um conhecimento que nos salva. Mas não, a gente precisa de um salvador, de uma pessoa que é Cristo e da sua graça, né? Beleza. Aí o jansenismo, ele vem no outro extremo, né? Que é um pensamento assim de que são pouquíssimos os que se salvam, que a salvação é uma coisa super difícil, e ele tem um certo rigorismo e um orgulho de fazer penitência. Então, assim, é um excesso de penitência, como se, assim, como eu posso dizer, só pessoas que fizeram penitências duríssimas que vão conseguir a salvação, sabe? É um excesso nesse sentido e uma visão muito negativa do ser humano, como se o ser humano fosse inteiramente ruim, como se a nossa natureza humana tivesse sido completamente destruída pelo pecado original, e não é isso que aconteceu. Depois eu vou explicar melhor. Então, o jansenismo, né, ele tem uma visão do pecado original parecida com a de Lutero.
de que a natureza humana está destruída pelo pecado original, então Deus vem no nosso auxílio e tem os seus eleitos. Então, tipo assim, Deus tem os seus eleitos, e aqui no caso do jansenismo, os eleitos seriam aqueles que fazem penitências duríssimas. Essa coisa dos eleitos, ela de fato existe dentro da igreja, só que não do modo como Lutero vê, que é um negócio da predestinação, tipo assim, você nasceu, você vai ser salvo, você não importa o que você fizer. Se você for um grande pecador e você é um eleito, você vai ser salvo. É uma loucura. E o jansenismo tem isso dessa parte voltada para a penitência. Pode perguntar. Esse jansenismo então tem meio que como uma penitência, como uma forma de merecer a salvação? Como se você fosse meio que... comprando a salvação. Sim, meio que comprando a salvação pela penitência. E também tem muito essa questão da visão muito negativa para tudo, assim, como se todo prazer fosse ruim, como se o homem fosse ruim em tudo. Inclusive, o jansenismo gerou muito escrúpulo, assim, na época, tanto que Santa Zélia, ela era um pouco escrupulosa, né, antes, lógico, de ser santa, conseguir lidar melhor com essas coisas, por conta do jansenismo que vigorava muito naquela época e acabou, assim, influenciando muito, né? Tá? Certo. Alguma pergunta até aqui? Mais? Tá, beleza. Então, a resposta da igreja para esses dois excessos, para esses dois extremos, é o que foi ensinado, já era ensinado na igreja, mas que foi mais bem definido, acho, no Concílio de Trento, de que a nossa natureza humana, por causa do pecado original, é uma natureza ferida, mas não destruída. Certo? Então, aqui, deixa eu encontrar. Isso. Mentira. Eu tinha escrito em algum lugar, peraí. Aqui. Então, o pecado original não chegou a corromper totalmente a natureza humana, ela é uma natureza ferida, mas não destruída, e aí a gente tem, então, essas feridas do pecado original, que depois eu vou falar melhor cada uma delas, mas nós temos as feridas do pecado original, mas se nós estamos em estado de graça, essas feridas estão num processo de cura, tá? E justamente a gente vai ver que a penitência é um remédio para as feridas do pecado original, tá? Mas isso a gente vai entrar melhor depois. Beleza, continuando aqui. Continuando aqui, só para lembrar, então, na verdade, explicar o título lá da aula, né, a penitência como uma escola para o amor, a razão de ser da penitência justamente é o amor. O motivo dela é o amor. Ela é uma escola do amor porque ela justamente nos ensina a fazer morrer o homem velho, egoísta, que tem um amor desordenado por si mesmo, porque enquanto a gente amar desordenadamente a nós mesmos, nós não somos capazes de amar a Deus. A gente vai estar sempre buscando a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo. Então a gente precisa fazer morrer esse homem velho, morrer esse amor desordenado por si mesmo, para poder amar a Deus e também amar o próximo. É mais fácil perceber, assim, talvez, né? Essa questão visando o amor ao próximo. Se eu amo demais a mim mesmo, eu vou ser um egoísta e eu não vou conseguir fazer sacrifício nenhum pelo outro, então eu não vou amar o próximo. E assim também não vou amar a Deus. Uma pessoa assim, tipo, não quer sofrer nada, quer todos os prazeres da vida para ela não vai saber compartilhar os bens dela com as pessoas ali da família dela, ela não vai saber ajudar um doente, porque isso causa um sofrimento para si mesmo, enfim, né? O egoísmo é contrário ao amor. Depois do pecado original, então, como a gente já falou algumas vezes aqui, nesse mundo, para a gente amar algo, para a gente amar a Deus ou amar o próximo, né? Então coisas completamente unidas, algo deve morrer dentro de nós, que é isso que eu falei, esse homem velho, esse egoísmo, tá? Para que outra coisa nasça, que é o amor. Isso é a mortificação, quando a gente usa essa palavra mortificação dentro da igreja, nesse sentido. Talvez possa parecer meio pesado, mas nossa, mortificação, a igreja, né, que fala da vida, né, Cristo ressuscitou, etc., fica falando de mortificação, é nesse sentido, tá? E justamente a quaresma, ela é essa passagem da morte para a ressurreição. A gente está se preparando, né, para viver essa passagem ali da paixão de Cristo, da morte, para a ressurreição de Cristo. E Ele que é a cabeça. Nós que somos o corpo da igreja, o corpo de Cristo, a gente também deve passar por essa morte para poder viver essa ressurreição. Tá? Então a quaresma tem todo esse sentido. E essa mortificação ela vai justamente nos purificando dos nossos pecados, das nossas más inclinações, etc. E isso é o que a gente chama de via purgativa. Que está sempre bem escrito, né, os santos, místicos e tal. Ou então, quando se fala dessa teologia ascética,
que é esse esforço nosso para vencer as nossas más inclinações, fala desse período da nossa vida, que é do nosso início do nosso progresso espiritual. A imensa maioria das pessoas que estão em estado de graça, né, que isso já é, infelizmente, muitas vezes uma raridade, não uma raridade, né, mas, enfim, daquelas pessoas na igreja que estão em estado de graça, a grande maioria delas está no começo da coisa. Por mais que se passou 10 anos, ela ainda está no começo da vida espiritual, daquela caminhada de união com Deus, que é a finalidade da nossa vida. E aí, nesse começo, a gente precisa passar por essa via purgativa, que é uma via de purificação. De purificação justamente dos nossos pecados, das nossas más inclinações e tudo mais, para a gente se unir a Deus. Mas, muitas vezes, a gente vê, assim, na nossa vivência assim, na igreja, enfim, ao longo da vida, a gente observa também dentro de nós, é claro, né? Um horror à mortificação, um horror ao sacrifício. Se você começa a fazer penitência ou coisa assim, pode surgir comentário de, mas pra que tudo isso? Mas que radicalismo, isso não faz bem, nossa, isso é exagero, etc. Isso porque, sobretudo na nossa sociedade atual, valem as palavras não me lembro agora se é de São Paulo, enfim, mas que diz que nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Isso é uma postura que não deve ser de um cristão, né? Lembram-se, talvez você se lembre de uma passagem em que Nosso Senhor está falando para os apóstolos que ele teria que morrer na cruz, sofrer, etc. E São Pedro fala que não, que não vai deixar que isso aconteça a Cristo, que não, de jeito nenhum, etc. E o que Nosso Senhor fala para São Pedro, que está ali negando a cruz, não querendo aquele sofrimento? Afasta-te de mim, Satanás, uma coisa assim. Olha que palavras duras Nosso Senhor usa, porque esse é um pensamento de fato satânico, assim. Cristo veio, nos mostrou esse amor que se mostra, né, pelo sofrimento, essa necessidade da nossa redenção pela sua cruz, e a gente não pode negar essa cruz, a gente não pode ter horror à cruz e ao sofrimento, justamente porque, como eu expliquei para vocês, ele é um modo de amar, aquilo que eu sempre falo para vocês. Pensa numa pessoa que você tem certeza que te ama. Você vai pensar, muitas vezes a pessoa pensa na mãe, né? É o mais comum, porque a gente sabe que a mãe já passou noite sem dormir para cuidar da gente, já sofreu, a gente sempre pensa em alguém que sofreu por nós. Então, como que a gente demonstra que a gente ama uma pessoa? Lembrando que o amor não é um sentimento. Então, o amor não é uma declaração, palavras bonitas, etc. Isso tudo pode ser bom dentro do devido contexto? Sim, mas o amor, de fato, é quando você renuncia a si mesmo para fazer o bem para aquela pessoa. Então, o amor aos pais, por exemplo, a sua mãe. Você ama mais a sua mãe quando você está lá e fala, mãe, te amo, dando abraço. Ou quando você vai lá e deixa de descansar para fazer um serviço de casa para ela, porque você sabe que ela está cansada. Quando você faz esse sacrifício. Né? Isso em todas as coisas, tá? Mas muitas vezes a gente tem meio que alastrado assim, no pensamento das pessoas esse horror mesmo à mortificação, e é algo que a gente deve combater na nossa vida, tá? Senão a gente vai se tornar umas amebas egoístas e não progredir em nada, pode falar. Me sentindo meio sanguíneo hoje. Nossa! Você viu a meditação de hoje? A de hoje, não. Ela vai nesse sentido de... aqui em São Paulo, né, na primeira carta de Coríntios, que semeais dá uma para a vida, sem antes morrer, né? Daí ele pega mais na passagem de João, né? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Então não dá fruto. É bem isso aqui, ó. Exatamente, Pedro. Muito bom. Mas é de hoje, então. É de hoje. Deu certo. Aí, ó, perfeito. Exatamente. E isso foi ótimo, Pedro, falar, porque já era a próxima coisa mesmo. E já introduz. Então, por que a gente não pode cair nessa mentira de ter um horror à mortificação, de achar que, enfim, o sacrifício é algo ruim, etc. O próprio Cristo nos diz, né, no Evangelho, olha aqui o que Cristo está dizendo. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Quem tem apego à sua vida vai perdê-la, e quem despreza a sua vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Então, primeiro, é preciso que a gente morra, que esse homem velho morra por meio desses sacrifícios, que são contrariar a nossa vontade, contrariar o nosso amor próprio egoísta. Só assim a gente vai dar fruto, só assim a gente vai amar, certo? Assim como Cristo também morreu, ele está dizendo isso com relação a ele, porque ele haveria de morrer na cruz e dali viriam os frutos, mas isso também se aplica a nós, tá? E esse apego à sua vida,
Não é no sentido de que eu vou sair me jogando na frente de um carro porque eu desprezo a minha vida. Não, não é isso. Não é isso, não tem nada a ver, Deus me livre. Mas é não ter esse apego, porque às vezes a gente tem um apego assim, não querer se gastar. Ah, isso vai custar. Ah, isso até uma desculpa, vai servir pra saúde, que eu vou. Não é, né? É um exagero, assim, né? É um cuidado excessivo até mesmo com a saúde às vezes. Mas não querer se gastar, não querer fazer coisa que vai doer, que vai cansar, sabe? Esse tipo de apego à própria vida. E quem despreza a sua vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Ou seja, despreza a sua vida no sentido de que não está preocupado em conseguir coisinhas para si, em acumular bens para si. Sabe? Não está preocupado com, minha nossa, tem que ter uma carreira ilustre e maravilhosa e eu tenho que conseguir várias coisas e não sei o quê, porque essa vida é a finalidade de tudo. E, nossa, eu tenho que ter todos os prazeres aqui. Né? Não, porque vai passar, tudo aqui passa. Né? E se você despreza esses seus próprios planos, muitas vezes materialistas e mesquinhos para sua vida, em vista de oferecer a sua vida para que Deus faça o que Ele quiser com ela, você a conserva para a vida eterna. Que além de ser eterna, né, isso já faz ela ser muito mais valiosa do que essa daqui, ela é muito mais sublime. As alegrias são infinitamente maiores. Tá? Muito bem. Mais uma demonstração, né, assim, no Evangelho, de que Nosso Senhor está se dirigindo também a nós, não só a Ele nessa passagem, é esse trecho de Lucas. Em seguida, dirigiu-se a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Né? Muitíssimo claro. Então, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, me amar, e também ser digno das minhas promessas, renuncie a si mesmo, renuncie a essas suas próprias vontades que advêm do amor próprio, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque assim, gente, isso é uma verdade muito importante de frisar. Querendo ou não, de um modo ou de outro, todo mundo sofre nessa vida. Todos teremos sofrimentos. Ricos e pobres, enfim, cristãos e não cristãos, bons católicos e maus católicos. Não dá para escapar de sofrer de algum modo na vida. Ainda que seja tudo bem, a pessoa tem um sofrimento interior, uma angústia, uma infelicidade, em algum momento pelo menos assim, em graus diversos ao longo da vida. O que resta saber, o que cabe a nós é decidir como nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer à toa, né? Sofrer ali as consequências do pecado e não querer sair dele, ou se nós vamos sofrer por amor a Deus e elevar esse sofrimento, torná-lo belo, né? E com ele, assim, também assim chegar ao reino dos céus, né? E Nosso Senhor continua aqui, tá? Eu falo uma coisa muito parecida do que ali no Evangelho de São João. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Isso nos lembra também muito dos mártires, né? Então, morreram por Cristo ali da forma mais literal e assim salvaram a sua vida. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Que aproveita eu ter todos os prazeres desse mundo, se por ter ofendido a Deus ao longo da minha vida não ter me arrependido eu for para o inferno? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Né? A gente não quer ouvir de Nosso Senhor aquilo que tem nas Escrituras, né? No dia do juízo final, ouvir de Nosso Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Né? Porque a gente tem que lembrar que Nosso Senhor é misericordioso, muito, mas assim, muito misericordioso. Mas Ele também é justo. Né? E essas duas coisas, elas não são opostas, pelo contrário. Então, não dá para pensar que o pecado não tem consequências, né? Beleza, agora nós vamos falar sobre as 4 razões para fazer penitência. Então, mais ou menos descritas aqui, 4 não, 5. É porque numa fonte tinha 4 e daí eu adicionei umas que tinha aqui, né? Mas o Padre Paulo fala de 4, pode perguntar. Hoje. Eu estava lembrando daquela passagem do homem rico, né? Que vai até Jesus, né? E ele pergunta: já cumpro tudo da lei, né? Agora o que eu tenho que fazer? E ele fala: vende seus bens e siga. E daí vem a questão de o desapego não é só aos bens, né, mas também é um desapego de si mesmo. Sim. Né, e a penitência ajuda a isso. Exatamente, é um desapego das próprias comodidades e no fim das contas também um desapego daquela dinâmica do pecado original, de querer ser Deus de si mesmo. Né? E é um abandono assim a Deus. Quero fazer o que o Senhor quiser e não aquilo que eu quiser. Né? É um ato de humildade, de saber que Deus
né, sabe melhor o que nós queremos, e de servidão e reconhecimento de que ele é rei, né? Enfim. Tá com frio? Tá. Então, gente, fala. Fala, ninguém morre de frio. Muito bem. Então, essas 4 causas, em parte elas foram enumeradas pelo padre Garrigou Lagrange, que é o que o padre Paulo fala no vídeo que eu consultei, e outras aqui do Tanqueray, tá? Mas a primeira causa, então, é daqui, e é um dever de justiça para com Deus. Então, por que eu devo fazer penitência? Isso é um dever de justiça para com Deus. Por quê? O pecado é uma verdadeira injustiça, visto roubar a Deus uma porção da glória extrínseca a que ele tem direito. Quando eu cometo um pecado, eu estou roubando uma porção da glória que é devida a Deus. Eu não estou com a minha ação querendo dar glória a Deus. Pelo contrário, muitas vezes é uma vanglória, estou querendo a mim mesmo, tá? É uma injustiça perante Deus. É porque Ele merece que a gente o obedeça. Ele nos criou por amor, etc e tal. Ele merece a nossa gratidão e a gente está sendo ingrato. Então é uma injustiça para com Ele. Exige, pois, de justiça uma reparação, que consistirá em restituir a Deus, na medida do possível, a honra e a glória de que o privamos por nossa culpa. Então, em querer oferecer algo com a intenção de honrá-lo, de glorificá-lo, em reparação por aquele pecado. Ora, a ofensa, infinita como é, objetivamente ao menos, jamais será completamente reparada. Então, assim, a gente não vai conseguir com os nossos méritos, com as nossas penitências, separar completamente a culpa do nosso pecado, porque ela é infinita, tanto que a gente não seria salvo se não fossem os méritos de Cristo na cruz. Esses sim são infinitos. Então, já lembrando que a nossa penitência, os méritos advindos da nossa penitência, só tem valor porque estão unidos aos méritos de Cristo na cruz, senão não teriam valor nenhum. Então, a obrigação de expiar os pecados abrange, pois, a nossa vida inteira, e essa obrigação é tanto mais extensa quanto maiores tenham sido os benefícios recebidos, quanto mais graves e numerosas as nossas faltas. Então, aqui eu vou ler de novo, que fica melhor para explicar a outra parte. Não temos nós justo motivo de recear que a bondade de Deus, tão indignamente desprezada, então Deus nesse momento ele é bom conosco, e nós desprezamos essa bondade. Que essa bondade se converta em furor implacável pela sua justiça, pois se a sua justa vingança é tão grande contra os gentios, contra os pecadores, né, enfim, não será a sua cólera tanto mais temerosa contra nós, quanto mais sensível é a um pai ter filhos pérfidos do que ter maus servos, ou seja, nós que somos filhos de Cristo pelo batismo, filhos de nosso Senhor, nós que conhecemos o amor que Ele tem por nós, o nosso pecado se torna ainda mais grave. A gente recebeu graças e a gente foi mais ingrato, entende? Então, ainda mais nós temos que reparar as nossas faltas, tá? E olha que interessante, isso aqui eu achei muito interessante. Quando a gente faz penitência, a gente toma contra nós o partido da justiça divina. Tipo assim, a gente quer fazer justiça contra nós mesmos, entende? Porque a gente merece um castigo. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente toma contra nós o partido da justiça divina, a gente como que obriga a misericórdia de Deus a tomar o nosso partido contra a sua justiça. Deus toma mais o partido da misericórdia, entende? Interessante isso, né? Então, quanto mais deploramos a miséria em que caímos, tanto mais nos aproximaremos do bem que perdemos. Deus receberá compassivamente o sacrifício do coração contrito que lhe oferecemos pela satisfação dos nossos crimes, e sem considerar que as penas que nos impomos não são vingança proporcionada, somente olhará esse bom Pai a que é voluntário. Então Deus sabe que essa vingança que a gente se impõe, né, esse castigo que a gente se impõe, não é suficiente. Mas Ele como que ignora isso e acolhe, sabe, muito misericordiosamente. Porque Deus é um Pai, né? Muito bem. Vou já pro segundo... Nossa, o tempo voa, não é mesmo? A segunda causa é um dever resultante da nossa incorporação em Cristo. Como assim, Natália? Vou explicar. Causa. Não, tá certo. A próxima coisa. Achei que eu tinha esquecido, né? Não esqueci, não. Da nossa incorporação em Cristo, tá? Então, pelo nosso batismo, quando a gente é batizado, nós fomos incorporados em Cristo. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, tá? E Deus quer, né, por mais que Ele já tenha feito o seu sacrifício na cruz, de onde provém todo o mérito, Ele quer que os seus membros, para serem purificados dos próprios pecados, se unam ao seu sacrifício e sejam vítimas expiatórias com Ele. Então Deus quer que a gente participe do seu sacrifício. Isso é algo muito belo, algo que mostra o amor de Cristo por nós.
Porque amar é algo belíssimo, é algo elevado, é algo assim digno, é uma alta vocação. Então, por amor, Deus quer essas coisas boas para nós. Sabe, sei lá, se eu tenho um filho e eu quero só coisa que seja agradável para ele. Eu quero que ele fique jogando videogame, comendo pudim e dormindo. Ou eu quero que ele se esforce para estudar, para, enfim, fazer coisas que são mais heróicas, etc. Eu sei que isso vai custar para ele. Só que eu não estou amando muito mais se eu desejo essas coisas para ele do que se eu quero só coisa agradável. Assim Deus conosco. Tá? Então Ele quer que a gente participe desse amor dele, desse sacrifício dele. Tá? A unidade do seu corpo místico, lembra? O corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. A unidade do seu corpo místico faz que, tendo-se a cabeça, né, que é Cristo, imolado, sofrido, todos os membros devem ser também hóstias vivas. Nós também somos chamados a ser hóstias, né, a ser esse sacrifício. E para facilitar esse dever, Jesus penitente veio viver em nós pelo seu divino Espírito, com as suas disposições de hóstia. Hóstia é isso que se entrega ao sacrifício, né? Então, a gente não está nisso sozinho. O próprio Deus vem a nós com o seu Espírito Santo, com esse Jesus penitente viver em nós com as suas disposições. Então, a gente sofre também com as disposições de Cristo. Então, a gente deve, inclusive, pedir, rezar. A gente não deve rezar só para pedir coisas específicas, conseguir tal coisa, etc e tal. Mas rezar para saber rezar. Meu Deus, me ensina a rezar. Rezar para ser fiel e não cometer os pecados. E rezar para ter uma alma penitente, para saber fazer penitência com o sentido certo, tá? Então esse Espírito, por mais que a gente não sinta isso, né, de modo ali sensível, se a gente pedir humildemente, a gente recebe esse Espírito. E ele operará em nós para nos tornar conformes a Jesus penitente e nos fazer detestar e expiar os nossos pecados com ele. Então quanto mais a gente faz penitência também, a gente vai também pedindo essa presença de Deus que odeia o pecado, a gente vai odiando mais o pecado, querendo se afastar ainda mais dele, tendo mais força para nos elevar a Deus, assim, mais força para combater o pecado e mais desejo de nos elevar a Deus. E aí nesse caso não somos nós apenas que reparamos os pecados, mas é Cristo que expia em nós e conosco os nossos pecados. Então ele vem continuar em nós o seu sacrifício da cruz. Compreende? É por ele só que se faz penitência, é só por Cristo que se faz penitência, porque ele começou a penitência nesse mundo, em sua própria pessoa, na cruz, e continua essa penitência em nós. É isso. Eu não vou ficar entrando muito, porque senão não vai dar. Mas deu para entender essa parte, então, da incorporação a Cristo? Beleza. O terceiro motivo é um dever de caridade, uma caridade tanto para nós mesmos, para o bem da nossa alma e da nossa salvação, quanto uma caridade para com o nosso próximo, porque a gente pode oferecer penitências para os outros também. Inclusive é muito bom que a gente faça isso, muito eficaz, que a gente ofereça sacrifícios, jejuns, penitências, pela conversão dos outros, pela perseverança dos outros, etc e tal. Tá? Então, entra aí a caridade. Lembrando que caridade não é aquele sentido caridade que geralmente a gente ouve, tipo, dar comida para os pobres, etc. Isso também é caridade, mas caridade, quando a igreja fala assim, significa amor, mas não um amor sentimental puramente humano. É o amor a Deus. Então, eu amo a minha irmã por amor a Deus. Eu amo a Deus porque Ele é digno de todo amor, porque Ele me amou, etc. Certo. Então, por que é um dever de caridade, né? O pecado, ele deixa na nossa alma consequências, tá? E agora eu vou entrar mais aqui na parte do que o Padre Paulo falou. Primeiro, tem as consequências do pecado original. Então, lembra do pecado que a gente herdou de Adão e Eva e tudo mais. E também tem as consequências dos nossos pecados pessoais, aqueles que a gente foi cometendo ao longo da nossa vida. Mas quanto ao pecado original, essa questão a gente consegue perceber muito claramente em nós, né, que há uma tendência para o pecado, justamente por conta dessa natureza ferida. Esse, na verdade, é o dogma da igreja que a gente consegue enxergar dentro de nós com mais clareza. A gente não percebe? Por mais que eu queira fazer uma coisa boa, eu às vezes acabo fazendo uma coisa ruim. Né? Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos: comprazo-me na lei de Deus. Assim, eu amo a lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja, ou seja, luta contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Então, a lei da carne, esse composto que é corpo e alma. Então, não é somente ali a alma que peca com o corpo, não é que o corpo é mau, etc. Essa união, né, que a gente chama de carne. Então, essa lei da carne de fugir
da dor e buscar o prazer. Fugir da dor e buscar o prazer. Essa tendência para o pecado advém, né, desse pecado original. E aí entra aquilo que eu já expliquei para vocês, né, dessa questão da natureza ferida. Mas eu vou explicar um pouco melhor isso, porque existem 4 feridas causadas em nós pelo pecado original. A primeira delas é a ignorância, tá? Então, beleza. O homem foi criado por Deus, etc e tal, muito ordenado, com a razão, o sentido obedecendo à razão, e a razão obedecendo a Deus e tudo mais. Mas o homem pecou e aí aconteceu toda uma desordem, certo? E aconteceram feridas, que são as seguintes. A primeira, a ignorância. Essa ignorância é o quê? Uma tendência para o erro. Antes do pecado original, o homem estava ordenado para a verdade. Agora a gente tem uma tendência para o erro. Tanto que é muito difícil a gente, sei lá, estudar e conseguir chegar às conclusões certas. A gente tem que sofrer para conseguir fazer isso, tá? Inclusive, por isso que um filósofo, ele precisa necessariamente ter uma vida virtuosa. Porque senão ele vai ter uma tendência sempre para o erro, né? Não é à toa também, por exemplo, que Lutero falou tanto absurdo como ele falou, porque ele tinha uma vida completamente desastrosa no quesito de pecado. Um dia eu queria falar sobre Lutero com vocês, porque tem bastante coisa assim. Enfim, isso é o contrário da virtude da prudência, que é aquela virtude que nos faz sempre olhar para aquilo que é o mais correto, enxergar assim a verdade nas coisas, etc. Tá. A outra ferida é a malícia. Essa afeta a nossa vontade, que é uma tendência mesmo, a gente tem algum grau de tendência para o mal, uma maldade dentro de nós. E isso é o contrário da justiça, por isso vai gerar várias injustiças ali nas nossas escolhas, querer fazer uma coisa sabendo que aquilo é errado, que vai prejudicar alguém e gerando injustiças. A outra ferida é a instabilidade, por assim dizer, que está mais relacionada à cólera, à ira. Então, em vez de a gente ter uma fortaleza para defender o bem, etc. e tal, a gente acaba usando essa paixão da ira, assim, dessa força, para o mal, né? É o contrário da virtude da fortaleza. E a quarta ferida é a concupiscência, que é essa tendência para se comprazer, se deleitar em prazeres ilícitos, em prazeres desonestos. E é o contrário da temperança, né? Então, por exemplo, a gula, ou então os pecados contra a castidade, estão relacionados à concupiscência. Beleza. Então, como eu falei, a gente tem essas feridas, mas a gente não está destruído, e se a gente está em estado de graça, a gente está num processo de cura dessas feridas. Então, isso aqui é bem central dessa aula de hoje. A penitência ela é um remédio para essas feridas, tá? Para essa tendência. Um remédio bastante necessário. E além desses pecados, do pecado original, nós temos também os nossos pecados pessoais, que pioram a coisa. Porque quanto mais a gente faz uma coisa errada, mais a gente se torna inclinado a fazer aquela coisa. Certo? Sei lá, eu passei por um tempo na quaresma sem comer doce. Que, nossa, estava comendo muito doce, etc e tal. Passei sem comer doce. Você percebe que você consegue se controlar. Aí, sei lá, volta a comer e comete um pecado de gula. Você vai lá na Páscoa, beleza, agora eu vou comer todo o chocolate que eu não comi na vida, né? Tá errado. Aí come um monte. Nos dias seguintes, você vai ver que você já tá com uma tendência muito maior à gula, tá? E isso para todas as coisas, né? Os vícios que a gente já também tratou aqui no apostolado, inclusive com relação à castidade e tudo mais. Quanto mais a pessoa vai pecando, ela vai adquirindo um vício, justamente. Não um hábito, um mau hábito. E a penitência vem como um remédio para isso também, tá? Porque ela fortalece a nossa vontade, justamente, olhando a nossa vontade para o bem. Então, a gente fica mais forte diante dessas tentações. Inclusive, é bem fácil de pensar isso, né? Se eu voluntariamente renuncio a um prazer lícito, por exemplo, matar a minha fome. Vou fazer um jejum, vou passar um pouco de fome. Eu estou renunciando a um prazer lícito e isso vai me tornar mais forte para renunciar àqueles prazeres ilícitos depois. Minha vontade vai estar mais fortalecida, tá? Então, isso a penitência vai ajudar nesse quesito. Beleza, por isso que é um ato de caridade conosco mesmos, né? Porque a gente tem que se amar, não com aquele amor próprio que o mundo prega, né? Um amor próprio egoísta, mas no sentido de querer a nossa salvação, porque Deus nos ama. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Tá. Só para lembrar também. Isso, tá. Para lembrar mais uma vez só daquela questão lá da pena temporal, né? Então, o pecado tem uma pena eterna, que é perdoada
na confissão, se é um pecado grave, né? Mas tem também aquela pena temporal, que enquanto não for purificada, a gente não pode entrar no reino dos céus, ela só entra os santos, né? Então, se a gente tem ali essas marcas do pecado, a gente precisa purificar. E aí, se a gente morre com elas, a gente purifica elas no purgatório, mas tem como a gente purificar durante essa vida. E é muito mais fácil, inclusive, porque o pior dos sofrimentos na Terra ainda é menor do que o menor dos sofrimentos do purgatório, né? Porque agora é o tempo da misericórdia para nós. E agora a gente tem mais mérito os nossos sofrimentos. Não é só um valor satisfatório de purificação lá, mas um valor meritório, porque a gente escolhe, por amor, sofrer aquilo, tá? Então, é muito bom a penitência por causa disso. Agora, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu acho que vai ser melhor para o nosso entendimento se eu ler agora essa parte aqui, tá? Que São Tomás de Aquino está falando sobre o jejum. Se eu repetir alguma coisa que já foi falado, tenham paciência, tá? Mas vamos lá. Então, ele está dizendo que nós jejuamos por 3 razões. Primeiro, para reprimir os desejos da carne. E aqui entra no que eu estou falando. Para reprimir essa nossa tendência ao pecado, essa nossa tendência desordenada para o prazer. Assim diz São Paulo, nos jejuns na castidade, querendo dizer que o jejum é uma garantia da castidade. Então veja só, o jejum nos ajuda a viver a castidade. Conforme diz São Jerônimo, sem Ceres e Baco, Vênus congelaria. Então aqui ele está usando, porque é muito interessante assim, se usar como para ilustrar assim, os deuses da mitologia grega, né? Então aqui, lá na mitologia grega, Ceres e Baco Ceres seria o deus dos grãos, da comida, e Baco, o deus do vinho. E Vênus, deus do amor, está mais ligado à luxúria. Então ele está usando isso aqui como uma figura de linguagem aqui para falar que sem a gula, a luxúria não ia subsistir, entende? Porque justamente fortalece a nossa vontade. Outro motivo para jejuar. Para que o espírito possa alçar-se mais livremente à contemplação das coisas mais altas. Porque, enquanto nós estivermos apegados às coisas do mundo, a gente não consegue, digamos que, voar para Deus. A gente fica preso. E quando a gente faz esse jejum, a gente faz essas penitências, a gente está se desapegando das coisas desse mundo. Isso nos torna mais, digamos que, leves, por assim dizer, para elevar o nosso espírito, para a contemplação da verdade. Torna mais fácil rezar. É bem mais fácil rezar em jejum. Enfim, de um modo geral, para desejar as coisas do céu. Porque a gente como que é tirado uma trava dos nossos olhos, né? Porque aqueles apegos do mundo meio que cegam a gente, né? Vão nos prendendo. A gente não consegue ver a beleza de coisas mais elevadas. Enfim, e em reparação pelos pecados, que já foi o que já falamos, né? Aqui, ó. Como diz Santo Agostinho. O jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Então entra também aquela coisa de ordenar, fazer com que os nossos sentidos obedeçam à nossa razão e não o contrário. A gente não seja arrastado pelos sentidos. Torna o coração contrito e humilde. Por que contrito? Porque justamente a gente deve fazer essas penitências nos lembrando do motivo delas, nos lembrando que é por causa dos nossos pecados. Então, se a gente se lembra mais vezes que nós somos pecadores, se lembra, nossa, meu Deus, quantas vezes eu fui ingrato e te ofendi, o nosso coração se torna também mais contrito, mais arrependido e mais humilde. E para de se achar o bonzão, né? De achar que pode tudo, de achar que pode ser feliz sem Deus, de achar que, enfim, que Deus tem obrigações, tipo assim, né? Meio que exigindo as coisas de Deus. E começa a ver que não é desse jeito, você é que deve tudo a Deus, né? Dispersa as nuvens dos desejos. Então, isso que eu falei, esses desejos desordenados, como que deixam nevoado, nublado a nossa razão, a nossa visão da alma, né? Apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Então, de certa forma, é como que um mandamento que a gente jejue, justamente por esse dever de caridade, por essa preocupação, por esse zelo pela nossa alma. Porque como o jejum ajuda a destruir o pecado e eleva a inteligência aos pensamentos do mundo do espírito, a gente precisa jejuar tanto quanto for necessário para a gente vencer as nossas dificuldades. Por exemplo, tenho dificuldade com a castidade. E eu sei que o jejum é um remédio. Poxa, eu devo usar o remédio que eu tenho. Aquilo que Deus me mostra, me dá como solução, né? É lógico que não precisa passar o resto, passar uma semana aqui sem comer, etc. Não. Na medida do que for ali prudente, temperado,
você usa essa ferramenta, tá? Mas, dentro da igreja, existem dias obrigatórios de jejum. Eu vou falar disso agora para eu não esquecer depois, mas depois a gente continua a linha de raciocínio ali. Então, existe esse jejum que nós temos que fazer na nossa vida de acordo com o que a gente vê ali que nós precisamos, mas existe também aquele que a igreja, na sua infinita caridade, nos impõe, que é o chamado jejum eclesiástico, tá? E os dias também de abstinência. 2 dias do ano apenas nós somos obrigados a fazer jejum. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, tá? É um jejum de passar o dia todo sem comer? Não, não é. O jejum eclesiástico é o seguinte, tem várias formas de jejum. Você pode jejuar só comendo pão e água, ou então só isso, ou só líquido, não sei o quê. Aqui o tipo que é escolhido é o jejum eclesiástico, que é uma refeição completa ao longo do dia, você vai escolher que hora que vai ser. E, se necessário, né, assim, você pode fazer 2 outras pequeninas refeições que juntas devem ser menores do que aquela refeição completa. Então, tipo assim, enganar a fome, sabe? Comer um negocinho ali pra enganar a fome e ficar bem longe de ficar saciada, tá? É fácil? Não, não é fácil. A gente passa o dia todo tendo alucinações com pães, bolos e qualquer clube social que você olhe parece muito apetitosa. Você começa a errar. É difícil, mas tem que ser difícil mesmo, né? A cruz é isso e a gente deve fazer por amor. E é muito bom quando a gente é obrigado assim, a fazer. Porque assim, é muito difícil você pegar e fazer, deve ser feito, só que é mais difícil, né? Você pega, vou fazer um jejum voluntariamente, etc. É difícil de perseverar, mas quando você sabe que você é obrigado, né? Você tem que fazer e você vê, nossa, como é bom mesmo. Como isso meio que coloca as coisas no lugar dentro da sala. Depois você come qualquer coisa, assim, é tão gostoso. Então depois você come qualquer coisa, tipo assim, nossa, a comida é um alimento, assim, você não tem, né? Não pode ver, eu quero comida para a finalidade de me alimentar, não quero para a gula. É muito bom. E, enfim, e outra abstinência que também é obrigatória, que poucas pessoas sabem, é que toda sexta-feira, mesmo fora da quaresma, é obrigatório fazer a abstinência de carne. Que é abstinência, abster-se, não comer aquilo, não comer carne, tá? Que carne? Carne de... Na verdade, assim, o que pode? Frutos do mar e peixe. As outras carnes, frango, porco, carne de boi, não pode. Por que peixe pode? Tem umas explicações lá no sei o que do sangue e tal, mas não é isso. O Padre Paulo falou que, na verdade, a explicação é simples e é a seguinte: tem menor saciedade. Digere mais rápido, você vai sentir fome mais rápido e vai ter ali um valor de quase um jejum, assim, de um sacrifício, tá? Então, toda sexta é essa obrigação. Aqui no Brasil, especificamente, a gente pode trocar a abstinência de carne por alguma obra de caridade. Então, fazer algum bem para uma pessoa, sei lá, visitar um doente, né? Não visitar para atrapalhar a pessoa e fazer ela fazer um café da tarde para você, mas visitar para ajudar ou levar alguma coisa. Ou doar dinheiro aos pobres, ou fazer alguma coisa assim. Ou também rezar pelas pessoas, rezar pela conversão dos pecadores e tal. Então, não, eu precisei comer carne, vai lá e reza um terço com aquela intenção, tá? Pedindo, de fato, pela conversão dos pecadores ou por alguma... né? Enfim. Certo. Tem algumas datas que não é necessário. Né? É verdade. Daí Isso, que bem também lembrado. A quaresma, aquela questão dos 40 e poucos dias. Como assim? Porque não é toda sexta-feira que você precisa se abster, né? Quando é uma solenidade, quando é uma festa importante, Sim. você está livre disso, né? E daí, tanto que agora na quaresma, se você pega para contar, né? Da quarta-feira de cinza até a quinta-feira santa, vai dar uns 45, 6 dias, né? E isso é explicado porque os domingos não contam, porque os domingos são dias de festa, né? Exatamente. Então, se abstém e se abster. Isso. Né? Isso que o Pedro falou, para quem não escutou ali o começo, tem algumas sextas-feiras, quando dentro da liturgia da igreja, é alguma solenidade, né? Por exemplo, Corpus Christi é na quinta sempre. Sai na próxima. Enfim, quando for a gente avisa vocês, que tem que ver. Não precisa fazer a abstinência, justamente porque é um momento de festa. Tanto que tem aquela passagem que fala, né, que os apóstolos não estavam jejuando porque estavam com Jesus. E perguntaram, por que eles não estão fazendo jejum? Porque eles estão como noivo. Eles estão no momento de festa, está ali junto com Cristo. E o domingo é justamente essa lembrança ali da ressurreição, né, uma antessala do céu. Então, não tem esse caráter de fazer um sacrifício ali, né? Não é um dia de penitência.
É errado fazer? Não, né? Mas não é aconselhado. Mas durante a quaresma, geralmente se faz. A penitência que você escolheu para a quaresma, mantém, tá? Mas não vai, assim, fazer jejum no domingo, que não convém ali dentro do sentido do domingo. Tá, beleza. Outra coisa que eu ia falar. Ah, tá. E daí, os tempos definidos pela igreja para jejuar são aqueles nos quais os homens estão especialmente inclinados a se livrarem do pecado e elevarem seus espíritos a Deus em devoção. E a quaresma é justamente isso, dentro das suas meditações, dentro da sua liturgia, é o que é chamado de um kairos, um tempo de Deus. Assim como, isso que eu achei muito interessante quando eu ouvi o Padre Paulo falar. Assim como existem lugares santos, por exemplo, você entra numa catedral, entra numa igreja, é um lugar diferente dos outros. Ali você, né, é um lugar de um especial contato com Deus para você receber aquelas graças, né? Assim também existem tempos santos. E a quaresma é um tempo santo, um tempo propício. A gente não deve deixar passar, tipo, eu vou fazer em outro momento. Não, aproveita o tempo da quaresma. Deus quer que seja nesse tempo, Ele quer dar graças especiais ali para aquele kairos, certo? Beleza. Caos, tem só 10 minutos. É triste, né, gente? A gente tem vontade de chorar quando o tempo tá acabando. Tem tanta coisa pra poder falar. Nossa, surreal. Mas vamos lá. Por causa de nossa alta vocação, tá? Então, por que fazer penitência? Porque nós temos uma alta vocação. Nós não somos como os animais. Nós somos chamados a algo maior, certo? Essa virtude da magnanimidade, do olhar para as coisas altas e desejá-las não por uma vaidade, mas porque é a isso que Deus nos chama, né? Então nós somos chamados a ser filhos de Deus. E o próprio Cristo nos disse, não me lembro agora em qual evangelho, sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Então nós somos chamados a imitar o próprio Deus. É lógico que a gente nunca vai ser como Deus, mas a gente é chamado a imitar essa perfeição, tá? E aí eu vou ler aqui uma carta de São Paulo. Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Então, quando a gente é batizado, a gente é sepultado com Cristo. Isso é esse princípio básico da mortificação cristã. Estamos mortos para o pecado e para o mundo, para as coisas baixas, e escondidos em Deus, né? Esperando essa nossa ressurreição por completo. E de certa forma, ali no batismo, a gente tem uma ressurreição, né? A gente é sepultado com Cristo e ressuscita. A gente tem uma vida nova. Então, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para a gente ficar preso no pecado. Muito bem. Então, só que a gente, como eu já falei, a gente não consegue subir a Deus se nós estivermos amarrados ao mundo por cordas. Então é como se tivesse uma corda nos prendendo ao mundo, uma corda bem grossa. A gente vai cortando, vai deixando certos pecados, deixando certos apegos, conquistando certas virtudes. Só que a gente não vai conseguir subir enquanto tiver um fiozinho. É preciso cortar tudo, né? E essa é a grande luta da nossa vida. E a penitência nos ajuda a nos desapegar, porque a gente vai diminuindo aquele amor pelo pecado, aquele amor desordenado pelo pecado. Então nos ajuda assim a subir para Deus, certo? Beleza. Outra coisa que eu queria falar antes de passar para a próxima é justamente que assim, é interessante a gente perceber essa questão da nossa alta vocação, porque se a gente é chamado para algo muito alto e a gente é chamado para algo muito alto, nossa vocação é alta e nós não a seguimos, a gente acaba muito abaixo dos próprios animais. Porque veja só, os animais estão ali cumprindo aquilo para o qual eles existem, sabe? Só que se a gente começa a ter um comportamento de animal, sendo que a gente é chamado a uma coisa maior, a gente se torna pior do que eles mesmos. Até porque nós temos um motor muito potente que é a nossa alma, que o animal não tem. Uma alma, né? E aí, nós somos capazes de fazer coisas piores. Por exemplo, um animal, ele come até se saciar e beleza. O ser humano não, ele é capaz de comer até acabar muito com a própria saúde. E em outras coisas também. Você não vê um animal brigando, se matando assim por conta de orgulho, por conta de desejo, assim, de inveja, coisas assim, sabe?
A gente tem essa liberdade dessa escolha, tem a razão para ver o que é certo e o que é errado, escolher o errado, né? Diferente do animal. Então, o nosso comportamento, se ele é animalesco, ele é muito mais baixo, muito pior, tá? Muito bem. A quarta causa, então, para nós finalizarmos as causas, quinta causa. A quinta causa é que nós somos chamados a imitar a Cristo, tá? E se ele se doou tanto, nós precisamos nos doar também, como uma resposta ao amor de Deus, tá? Estamos crucificados com Cristo, incorporados a Ele, como já foi falado, né? Então é preciso dessa resposta, dessa imitação de Cristo. Beleza, quase lá. Essa aqui já falamos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a penitência em si, né? A gente tem pouco tempo, mas eu vou ser breve. Então, nós podemos escolher diversas penitências. Tanto o jejum, né, que a gente pode fazer muito bom, como já São Tomás de Aquino falou. A abstinência de alguma coisa que eu gosto, é lógico, você vai ser guiado pelo bom senso, né? Você que vai, por exemplo, vou escolher qual vai ser a minha penitência da quaresma. Você é que vai fazer, digamos que as cláusulas da coisa. Tipo, sei lá, vou ficar sem refrigerante, mas água tônica eu não gosto, então eu posso beber porque não vai ser... Sabe? Então, beleza, daí você pode. Você meio que acordou, fez um acordo ali com Deus, né? No sentido de que, vou fazer tal coisa. E fez aquele propósito, aquela promessa, né? Se você deixa de cumprir essa promessa, você está cometendo um pecado venial. Se você fez essa promessa diante de Deus, ou durante a quaresma, você vai fazer isso aqui, é um pecado venial. Não fiquem com escrúpulo de achar que é um pecado grave. Para ser um pecado grave, descumprimento de uma promessa, você tem que ter feito uma promessa sob pena de pecado mortal. Não façam isso. Não façam isso, tá? A menos que vocês já estejam bem adiantados, com um diretor espiritual muito bom, mas via de regra não façam isso, tá? Que é você dizer, fazer a promessa de não fazer tal coisa, por exemplo, eu não vou mais beber refrigerante na minha vida, se eu beber vai ser pecado mortal. Você faz essa promessa, entendeu? Você está colocando essa condição. Aí sim, se você fizer vai ser pecado mortal. Agora, as outras promessas, eu prometo que não vou fazer tal coisa, é pecado venial. Então eu posso descumprir? Não, né? Continua sendo pecado, né? Certo? Mas beleza. Mas sempre procurem, assim, não fazer coisas que vai ser super difícil depois, pra, né, enfim, não gerar uma angústia e tal. Mas também saibamos não ser mimados e não ficar também achando que tudo é muito difícil e não querer se sacrificar, né? Como diz aquela passagem também, o reino dos céus é dos violentos. Os violentos que sabem sair batendo nos outros? Não. Naqueles que fazem violência contra si mesmo. Aqueles que são duros consigo mesmo nesse sentido da penitência. Porque assim, gente, a nossa inclinação tá muito mais pra gente se desculpar e ser conveniente, né, condescendente com a gente, não fazer nada. Porque é muito difícil, não sei o que, porque minha saúde, porque eu não vou comer uma coisa que faz bem. Não, é muito difícil que a gente, do jeito que a gente no nosso iníciozinho que a gente vai fazer alguma coisa que vai ser super ruim pra saúde. É claro que tem casos e casos, né? Até mesmo a questão dos escrúpulos, a pessoa pode começar a exagerar e tem que tomar cuidado. Mas sejamos generosos com Deus, tá? Sejamos generosos. Sabendo que Ele não está tirando algo de nós. Pelo contrário, né? A gente está dando alguma coisa nas mãos dele para ganhar muito mais. E aí, eu queria falar de Santa Teresinha, eu coloquei a imagem dela aí, porque o que importa? Isso aqui é um ponto muito importante. Uma grande penitência, uma grandiosa penitência, super difícil de fazer, sei lá, mas se ela é feita com pouco amor ou com nenhum amor, se ela é feita com nenhum amor, ela não tem valor, certo? Entra um pouco daquilo que eu falei, se a pessoa está fazendo pelo motivo errado, né? Ou então fazendo só por fazer, sei lá, sabe? Por um rigorismo vazio, por querer provar para si mesmo que pode. Se ela não está unindo aquilo a um amor a Deus, não tem valor. E pelo contrário, se ela faz coisas pequenas, mas com muito amor, com, né, aquela disposição de oferecer aquilo a Deus, com um desejo ali de reparar suas faltas, com uma verdadeira contrição e tal, isso tem um valor muito maior, tá? Então não é tanto o que a gente faz, não que a gente não deva procurar fazer penitências um pouquinho, né, mais difíceis, mas desde que seja com muito amor. E aí Santa Teresinha também nos ensina, isso é muito importante para o nosso dia a dia, não só na quaresma, mas sobretudo ao longo do resto do ano, que coisinhas do nosso cotidiano podem ser sacrifícios oferecidos com amor, tá? Eu ia falar para vocês, né, vai ficar para uma próxima oportunidade, de algumas das formas de fazer penitência, de fazer mortificação, aqui no caso seria, né, que tem diferença entre penitência e mortificação, não vai dar tempo de falar. Mas na prática a gente pode fazer os dois
Não precisa ficar sabendo definir muito bem. Mas essa mortificação, que é ir contra as nossas más inclinações, por exemplo, a paciência é uma forma de mortificação. Ou seja, eu aceitar com paciência, sem ficar reclamando, as disposições da providência para minha vida. Por exemplo, hoje está um calor de 40 graus. Eu aceitar isso com paciência, primeiro a gente aceita com resignação, sem reclamar. Depois de tanto fazer isso, a gente vai começar a aceitar aquilo com amor e até mesmo desejar essas coisas para poder amar a Deus nisso. Então os santos desejavam que acontecessem contrariedades. Se alguém estava falando mal deles, difamando, eles ficavam felizes, porque eles podiam sofrer aquilo por amor a Deus. Ou então os santos pediam a Deus sofrimentos, tá? A gente vai chegar lá, gente, confiança, perseverança, que a gente pode perfeitamente, com a graça de Deus, chegar lá. Mas no começo, resignação, aceita, sem reclamar, e vai exercitando, tá? Outra coisa, cumprir os nossos deveres de Estado. Porque aquela não é penitência, mas a mortificação, enfim, que mais agrada a Deus é a obediência. E nada, o nosso dever de Estado, o que é dever de Estado? Eu sou o quê? Eu sou estudante, então o que eu devo fazer? Estudar. Eu trabalho, o que eu devo fazer? Trabalhar. Eu sou esposa, o que eu devo fazer? Né? Cuidar do meu cônjuge, cuidar da minha família. Enfim, a nossa circunstância tem um dever, uma coisa que a gente precisa fazer. E é justamente isso, esse dever é Deus falando o que Ele quer de nós. Não é que fica, o que será que Deus quer que eu faça? Meu filho, é o que você tem que fazer mesmo aí na sua vida. Tá? Então fazer isso de forma perfeita, com amor, com zelo, é também uma mortificação. Tá? Mas essas outras penitências ativas que a gente pode fazer, então como eu falei, o jejum, a abstinência, por exemplo, os confortos, né? Dormir no chão, banho gelado. Santa Teresinha teve uma época que ela fez propósito de nunca encostar na cadeira e nunca cruzar as pernas. Porque descansa, quando você cruza as pernas assim, né? Descansa, você tá mudando de posição. Ela ficava sempre retinha e sempre aqui. Porque isso causa algum desconforto. É uma coisa pequena, só que ela oferecia com grande amor. Aquilo agradava muito a Deus. É tanto que depois ela teve que parar de fazer isso porque ela começou a ficar com a coluna torta. Daí ela teve que parar. Ela parou, né? Viu que, beleza, tá fazendo mal ali e parou. Outras coisas que ela oferecia. Tinha uma irmã no Carmelo que era doida. Bem doida mesmo, tanto que eu acho que depois ela foi expulsa do Carmelo. Ela era bem desregulada, assim. Então era difícil de suportar, né? Porque ela era bem chata, inconveniente, aquela coisa. E ninguém, né, queria muito fazer as coisas junto com ela, quando tinha que fazer coisas em dupla, sei lá. E ela sempre se oferecia, e falava, eu quero, né, ir com a fulana. E isso era uma dupla coisa, porque ela tinha que suportar aquela coisa desagradável de ficar perto daquela pessoa que era inconveniente. E ela fazia um ato de caridade porque ela demonstrava um interesse por estar com aquela irmã. E aquela irmã achava que ela gostava mesmo dela, assim, sabe? E ela fazia uma caridade ali, de querer dar uma atenção para aquela pessoa. E a gente, né, pode, em inúmeros momentos da nossa vida, fazer esse tipo de coisa. Primeiro pela resignação, não reclamando daquela pessoa, não sendo grossa com ela. E depois fazendo, né, atos mais positivos ali de penitência. Outra coisa, vamos ver... Sejam criativos, assim, ao longo do dia. Sei lá, não vou beber água gelada. Toda vez que eu for beber água, é quente. Não fervendo, né? Mas fervendo na temperatura ambiente, que é quase a mesma coisa, né? Coisas assim, né? Lógico, você vê que, nossa, tá muito fácil. Seja mais generoso, né? Mas você pode, ao longo do dia, fazer pequenas coisas. Então, chega em casa morrendo de sede, eu vou esperar 10 minutos pra beber água. Isso não vai fazer mal pra sua saúde, daqui a pouco você vai beber. E você vai estar ali contrariando a sua vontade. Sempre lembrando que a intenção, gente, a intenção da penitência é amar a Deus. A intenção da penitência é pegar a nossa vontade rebelde, nossa vontade que quer fazer o nosso amor próprio, e submetê-la, colocá-la abaixo, obediente, submissa à vontade de Deus. Então o propósito final é servir a Deus. Tá? Então sempre com esse pensamento, com essa disposição, certo? Alguém tem alguma dúvida mais prática ou não entendeu alguma coisa ou quer fazer alguma observação? Eu acho que também é interessante falar que as penitências também têm uma utilidade, né? Por exemplo, para combater os vícios, né? Por exemplo, tá passando tempo demais no Instagram, né? Então agora eu vou pegar filho, não vou ficar no Instagram. Exato. Né? Pouco tanto um ato de amor a Deus, quanto também vai ajudar. Toda, né? Sim. Só que você tem que ver o que mais te atrapalha. Exatamente. É o que entra um pouco naquele, acho que segundo motivo que a gente falou,
da caridade lá, que vai, porque ela vai contra nossa tendência ao pecado, né? Então, pai, a gente tem aquele amor para aquele pecado, se torna um vício, um hábito fazer tal coisa. Se você vai contra, você vai destruindo esse amor ao pecado, né? Você vai apagando essa paixão, justamente como o Pedro falou. Isso facilita depois, isso te ajuda. Isso é interessante, porque isso te ajuda no presente, a combater aquilo ali, no presente momento, ajudar a apagar as penas passadas, dos pecados passados, e te previne para o futuro, porque você fica mais forte para as tentações que virão. Certo? Pode falar. Não, a Renata, sabe? A Renata, perfeito. Ela estava postando nos stories esses tempos atrás, nem tava em quaresma. Disse de colocar pequenos sacrifícios no dia, tipo, sei lá. Acho que todo dia eu como pão com manteiga, aí você, sei lá, tira a manteiga. Sim. Mas escolher algo que seja assim. Do cotidiano. Que incomoda. Dizendo, sempre coloca uma manteiguinha no pão, pão seco é meio incômodo. Hoje eu vou, então por um período eu vou comer pão puro. Que esses pequenos sacrifícios, assim, essas pequenas dificuldades facilitam as outras coisas do nosso dia. Tipo, as outras coisas se tornam bem mais fáceis. É aquilo também que o Padre Paulo falou, que quando você pega voluntariamente uma cruz menor, que é a penitência, a cruz maior fica mais leve, as suas cruzes já da vida, sabe? Isso é bem interessante de se ver. Outra coisa também, sei lá, café sem açúcar, né? Não tomar nada durante o almoço, não beber nada. Né? Mas isso é bom, depois você vai pegar gosto. Depois você vai... Mas a virtude é assim, no começo é difícil, depois você começa a gostar. Esse é o mecanismo. O que mais? Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci agora, que tristeza. Tá. Mesmo, por exemplo, Natália, eu tenho... Isso pra vida toda, né? Não como penitência de quaresma, mas eu tenho, sei lá, diabetes. Eu tenho que emagrecer porque tenho problema de saúde, etc e tal. Eu preciso seguir uma dieta por motivo de saúde. Eu posso oferecer isso como penitência também? Pode, né? Além de fazer... Isso também já vai ser cumprir o seu dever de cuidar da sua saúde, então já entra naquela coisa do dever. E também oferecer aquilo para amor de Deus, né? Meu Deus, olha, esse tal sofrimento, não quero que ele seja em vão. Aceite esse sofrimento para vós, certo? Então, vamos combater o nosso amor desordenado a nós mesmos, que tem um nome, tá? Chama-se filáusia, um dia a gente fala melhor sobre isso. É um amor desordenado a nós mesmos, que é a raiz de todos os outros pecados. Tudo isso vai estar sempre convergindo para isso, tá? E só tem um caminho, que é ser generoso na penitência e na oração. Tá, então, a penitência, a ascética, que é esse morrer para as minhas próprias tendências pecaminosas, mas também a oração é extremamente necessária para que a gente possa fazer essas coisas por amor, para a gente também pedir a Deus a graça que Ele quer já nos dar, mas que a gente precisa pedir, tá? E aí, última coisinha, só porque eu esqueci. O amor nos lembra Santa Teresa. Isso aqui não só conta a penitência, mas também conta a oração, tá? Que a quaresma também é um tempo de oração. O amor não está em sentir maior gosto. Assim, vou rezar, aquela sensação boa de ter rezado, um calor no coração. Não é... Isso é bom, se Deus quis te dar essa consolação, beleza. Mas o amor não está nisso. O amor está na determinação de desejar contentar a Deus. Então, fazer aquilo que é desagradável, mas eu faço por amor. Beleza? Vamos rezar a Ave Maria.